dos apóstolos. Mas é importante dizer que mesmo nos tempos de Tomás de Aquino e dos reformadores lá como Lutero e Calvino, a prática de falar em línguas continuou existindo, ainda que em movimentos minoritários, né, dentro do cristianismo. Os anabatistas, por exemplo, no século XVI, eram conhecidos pelas suas manifestações estáticas, né, de êxtase, que incluíam justamente o falar em línguas. Os Shakers também, né, que é um grupo cristão do século XVIII nos Estados Unidos, também praticavam uma forma de adoração bastante estática, né, de êxtase, que incluía danças e glossolalia, né, e falar em línguas estranhas. E no século XIX surgiram vários movimentos muito famosos ali no norte da Europa e nos Estados Unidos também chamados de avivamentos, que também incluíam manifestações de glossolalia. Esses movimentos, apesar de serem mais marginais, né, menos centralmente institucionalizados assim no início, eles acabaram sendo muito influentes e prepararam o terreno para o que viria a ser o mais forte, ou pelo menos o movimento mais fortemente associado à glossolalia na história recente do cristianismo, que é o pentecostalismo. O pentecostalismo surgiu no início do século XX nos Estados Unidos e desde o início seus principais representantes já defendiam que o falar em línguas era uma espécie de sinal visível, né? Deveria ser entendido como uma espécie de sinal visível do chamado batismo no Espírito Santo, que era o momento, segundo essa vertente cristã, que um fiel era investido de poder e recebia os dons do Espírito Santo, que de novo incluía e tinha como principal sinal visível esse falar em línguas estranhas. Para contextualizar um pouco melhor, né, um dos principais marcos do pentecostalismo nos Estados Unidos foi o chamado avivamento, né, o movimento da Rua Azusa, que aconteceu em Los Angeles, e ele começou em 1906 e ficou marcado justamente, né, principalmente por essas manifestações de glossolalia. Um jornal da época, né, o Los Angeles Times, chegou a publicar uma reportagem sobre o avivamento da Rua Azusa com a seguinte manchete: Babel maluca ou esquisita de línguas. Uma nova seita de fanáticos está à solta. Cena selvagem noite passada na Rua Azusa, falação de coisas sem sentido da parte de uma irmã. Esse artigo publicado no jornal descrevia pessoas em transe, com falas ininteligíveis, e falava também de um ministro, abre aspas, de cor, né, que é uma referência ao reverendo William Seymour, pregando doutrinas estranhas. Mas apesar dessa cobertura bastante negativa, o movimento cresceu de forma extremamente rápida nos Estados Unidos, inicialmente tendo mais adeptos em setores mais pobres e mais vulneráveis, né, sociologicamente falando, mas depois o movimento foi se expandindo para vários outros setores sociais e até para várias outras regiões do mundo, né, o Brasil inclusive, e também influenciou vários movimentos chamados de renovações carismáticas, né, que é uma ampliação desses carismas, ou das manifestações pelo menos, dos carismas, né, dos dons do Espírito Santo, em igrejas que eram mais tradicionais, que tinham uma tendência mais tradicional. E em todos esses contextos, né, o falar em línguas continuou sendo uma prática muito central, ainda que interpretado teologicamente de formas diferentes. Nas denominações pentecostais clássicas, né, como as Assembleias de Deus, a glossolalia é vista geralmente como uma evidência